Amém, um bom dia, eu sou o Técio. Deixa eu falar que a gente tem um jeitão lá na Monte Serra de se apresentar, a gente fala, oi, meu nome é tal, eu falo, oi, tal, pode ser? Vamos tentar? Oi, gente, meu nome é Técio. Amém, Jesus chama você pelo nome, te conhece pelo nome, você tem uma identidade, e Ele tem prazer desse vínculo, esse relacionamento tão precioso. Dizer da minha alegria, da Martinha. Martinha está aqui, fica em pé, mozão, por favor. Dá uma olhada para esse povo aí, minha esposa. Somos casados há quase 28 anos e tem sido uma bênção poder crescer com ela e juntos com Jesus. Somos pais da Laila e da Radassa. Tem uma foto aqui que vai aparecer daqui a pouco da nossa família. Laila e Radassa são gaúchas, embora nós não sejamos. Laila ali do meu lado, 21 anos, Radassa do lado da Marta, 19 anos. São discípulas de Jesus, têm crescido cada vez mais no amor por Ele, pela igreja. Deus tem chamado para o ministério, as duas estão fazendo teologia, a mais velha está fazendo enfermagem também. A caçula está agora se preparando para o outro vestibular que vai fazer na área de nutrição. O coração delas é missionário, estão colocando mochilas, na mochila ferramenta para ir para o campo missionário. Já passaram um tempo fora. A Laila foi para a base da Jocum Internacional, passou um tempo lá. Pôde servir junto com as crianças órfãs lá da Ucrânia, quando elas saíram e foram para a região ali da Noruega. Então a mais velha viveu essa experiência, depois foi para a Holanda, dentro daquele bairro chocante da prostituição. Então foi uma imersão muito preciosa para a nossa mais velha, voltou para casa e aí começou teologia, que já era o sonho do coração desde adolescente. A mais nova voltou do Atoto há pouco tempo, não é? As crianças do Atoto lá em Uganda, passou 6 meses lá, voltou. E Deus tem formado nossas filhas para a glória de Deus, estão liderando células, servindo a Jesus no amor dele. Nós amamos a Cristo, servimos a Ele desde nossa meninice. Deus nos aproximou, a minha Marta, em Curitiba, na Faculdade de Teologia. Olha que coisa linda. A gente está aqui tão feliz por esse momento. Eu e Marta nos preparamos para ir para a África, mas Deus mudou o nosso destino e nós estamos em Porto Alegre, há quase 25 anos, pastoreando a Igreja Batista Monte Serra. Pastoreamos primeiro por 5 anos em Curitiba, primeira Igreja Batista de Curitiba, pastor Pascoal Piragini. Hoje o Michelzinho está lá, que era um adolescente no nosso tempo, né? Mas eu e Martinha temos o privilégio de, os últimos 24 anos da nossa vida, estar lá no Rio Grande do Sul, vendo a manifestação da glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja querida. Tiaguinho, desculpa, é como eu chamo o Tiago, o pastor Tiago de vocês, né? Esse precioso que casou com a Nicole, muito preciosa para nós, uma ovelhinha do coração. E a alegria de estar aqui, ver o que Deus está fazendo em vocês, através de vocês, daqui para os confins da terra. Isso é algo extraordinário que nos inspira. Quero agradecer, Tiago, por estarmos aqui sendo inspirados por Deus, pelo que estamos vendo. Obrigado, Elvio, né, Tati, que nos acolheram de maneira tão carinhosa, e nós temos tanta coisa em comum que nem imaginávamos, né? Nós podemos lembrar de muitas coisas em Brasília. Antes de eu ir para a faculdade de teologia, morei em Brasília, servi em Brasília, fiz outra faculdade em Brasília, e hoje a gente poder se reencontrar com histórias e pessoas comuns entre nós, né? Inclusive Martinha também, com a Tati, amigos em comum. É só soberania de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra em Êxodo 40. Quero saudar você que está aqui, você que está lá no outro auditório. Certamente o Espírito está entre nós, já se manifestando. Nunca foi sobre um lugar, é sobre uma pessoa. E o Jesus, o Cristo, o Espírito que está aqui, já está se manifestando entre nós. E eu quero olhar para essa passagem de Êxodo, sabendo que vocês esse ano pensaram sobre evangelismo, discipulado. Foi isso a ênfase desse ano, né, Tiago? E eu queria olhar para esse tema hoje, discipulado e a glória de Deus. Quero começar dando o contexto do texto, antes de você poder realmente
ler comigo a passagem. É muito importante olhar para esse momento da história que nós vamos ler, percebendo o que está por trás daquilo que está escrito. Deus estava formando o seu povo separado para abençoar todas as nações da terra, Israel. Hoje nós sabemos que fomos enxertados, não é? E somos parte desse povo, somos o novo Israel de Deus, a igreja. Amém, queridos? Então a bênção que estava, preste atenção, sobre Israel, está sobre a igreja de Jesus. Mas a missão que estava sobre Israel está sobre a igreja de Jesus. E que missão é essa? A missão de abençoar todos os povos da terra. Fala para o teu irmão, Deus te chamou para isso. Fala para ele aí, abençoar todas as famílias da terra. Agora, amados, nós não vamos conseguir fazer isso sem compreender primeiro qual é o processo da importância da presença de Deus e da manifestação da sua glória. Então, esse texto que vamos ler aqui, capítulo 40 de Gênesis, é exatamente o momento em que o tabernáculo ele é estabelecido pela primeira vez montado no meio do deserto, no meio daquele povo que estava sendo conduzido para a terra prometida, mas cuja missão desse povo seria ser formado, discipulado por Deus no deserto, para quando adentrarem aquela terra, saberem e poderem abençoar as nações da terra a partir do seu estabelecimento. Então, olhando para o contexto, eu queria dizer para você o seguinte, nós vamos olhar para esta passagem percebendo o discipulado de Deus com o seu povo. Fala comigo, o discipulado de Deus com o seu povo. E o princípio que nós vamos olhar em Êxodo 40 é um princípio extremamente importante. Ontem eu fiquei muito feliz, falei isso já hoje, eu e Martinha, para o Tiago, porque quando a gente vê um pastor abrir o seu coração com o seu rebanho, em vulnerabilidade, a gente está num ambiente onde Deus pode manifestar a glória dele. E ontem foi muito profundo, quando o pastor Tiago, o pastor de vocês, disse aqui que nós precisamos sair dessa busca, né? Desse processo de linearidade, porque estamos pensando com a lógica do tempo da velha vida. Quando, na verdade, a perspectiva toda não é sobre buscar a Deus com o objetivo de ter algo de Deus, mas é entender que Deus é o seu maior tesouro, que é tudo o que eu e você precisamos, amém? E é sobre isso que nós cantamos ontem, que nós adoramos e dissemos a Ele ontem, é o que fizemos aqui agora, é o que declaramos aqui agora. Nós vamos gastar tudo por Ti, Senhor, porque nada mais importa que não seja o Senhor. Então o deserto é esse ambiente, presta atenção, e se você está passando pelo deserto, eu quero dizer que o deserto é esse ambiente onde o próprio Deus vai discipular você e eu, para entender o princípio da diferença entre presença de Deus e manifestação da glória dele. Então fala comigo, há uma diferença entre presença de Deus e manifestação dessa presença. Por exemplo, eu posso, né? Ontem nós entramos no carro lá do Elvio e nós sentamos atrás, obviamente, ali. Queríamos nos ceder à frente, mas não, vocês vão à frente, nós vamos atrás. Eu e Martinha, a gente nunca se desgruda e nunca gosta de desgrudar casal. Sentamos atrás, veja bem, nós caminhamos alguns minutos, 20 minutos, mas nós estávamos lá presentes naquele carro, certo ou não? Mas nós poderíamos ficar em silêncio naquele carro. Nós poderíamos não manifestar a nossa presença. Sim ou não? Então, percebe? Há uma grande diferença entre estar presente e manifestar a presença. Agora observe que algo nos moveu para manifestar a nossa presença. Foi o Elvio e a Tati que nos convidaram a manifestar a presença. Fizeram perguntas a nós. Começaram a buscar um diálogo, um relacionamento. Eles se aproximaram, eles demonstraram a nós o anseio para que nós manifestássemos um pouco de nós para eles, e depois começou uma troca naquele carro. Mas eles poderiam ter ficado em silêncio.
Mas eles, como pessoas de relacionamento, logo buscaram isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, quando entra na nossa vida, na sua história, na minha vida, Deus deseja realmente que você busque, que você anseie pelo manifestar da presença dEle. Muitos discípulos de Jesus sabem que Deus já está em nós, amém? Porque há um princípio na palavra, quando nós cremos, nós somos batizados no Espírito, amém, queridos? Ele vem habitar em nós, mas o que nós vamos olhar hoje é Deus discipulando o seu povo sobre esse princípio. Olha, eu quero estar presente no meio de vocês, mas eu quero dizer que eu quero mais do que a presença. Eu quero manifestar a minha presença. E querido, eu quero convidar você então a olhar para Êxodo 40 nessa perspectiva. Deus formando o seu povo e dizendo, olha, não se contente só com a minha presença. Busque a manifestação da minha presença. Fala para o teu irmão, não se contente só com a presença. Fala para ele, Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer se manifestar na sua vida. Pai querido, que teu Espírito Santo agora continue a falar conosco. Tu já estás se movendo aqui. Pelas orações, pelas canções, pela consagração dos nossos recursos. Pai, o que nós pedimos agora é a plena liberdade do Senhor, para que Tu continues a manifestar-se sobre nós até o final deste encontro. E ao sairmos daqui, que esta glória nos acompanhe, porque é isso que mudará a história da igreja brasileira. Não é apenas saber que o Senhor está entre nós, mas é dizer, Senhor, manifeste-se entre nós. E assim, Pai, menos de nós e mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. O capítulo 40, nós vamos ler todo ele durante essa palavra, mas eu quero que você leia comigo os primeiros versículos 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês, coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Vou ler novamente. Disse o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês, coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Bem, quando falamos de discipulado e a glória de Deus, nós precisamos compreender que tudo começa pela presença de Deus. Fale comigo, tudo começa pela presença de Deus. Há alguns anos eu fiz um curso do Antigo Testamento e voltei para casa com um tabernáculo miniatura. E no dia da família, chamei a Martinha, as meninas, falei, vamos fazer a montagem disso aqui. Era exatamente o tabernáculo em miniatura, e nós começamos a montar, e foi bem interessante. Nós montamos primeiro toda a parte externa do tabernáculo, depois nós fomos montando as coisas do pátio, depois nós montamos a tenda do encontro, e aí nós fomos dentro da tenda, montamos ali o véu que separa o santo dos santos, e por último nós colocamos a arca. E depois que nós colocamos a arca, fale comigo, colocamos a arca por último. Nós colocamos a arca por último, fechamos aquilo, né? Colocamos o couro por cima, e aí nós começamos a pensar juntos ali como seria a glória de Deus se manifestando naquele lugar. É interessante, queridos, porque foi uma experiência gostosa em família, cada detalhe que a gente foi montando. Mas à medida que nós fomos pensando mais, nós fomos para esse texto de Êxodo 40, e quando nós fomos meditando nesse texto, nós percebemos, queridos, que na verdade nós começamos do jeito errado aquela montagem. Porque nós começamos de fora para dentro, e a última coisa que nós colocamos foi a arca. E esse foi um princípio que ali, conversando como família, nós começamos a olhar para dentro de nós. Eu queria convidar você a uma reflexão simples, mas importante do Antigo Testamento para o Novo nesse primeiro momento. Nós sabemos que Deus tabernaculou primeiro neste tabernáculo físico, aquela tenda construída cuidadosamente por Moisés, sob a instrução de Deus. Você vê isso lá no capítulo 25 de Êxodo para frente. Mas tanto o tabernáculo quanto os seus utensílios
bem como os sacerdotes, eram apenas imagens, sombras, que apontavam para uma realidade espiritual que se manifestaria em Cristo Jesus. Porque Jesus viria, Jesus tabernaculou entre nós, Ele viria habitar em nós, Ele viria fazer morada em você, eu seria a tenda, a igreja seria a tenda da sua habitação. Definitivamente, o alvo dele seria viver no nosso meio e manifestar a sua glória. João escreve isso quando ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Depois, em Atos 2, temos o Espírito vindo habitar permanentemente em todos os que viriam a crer de todo o seu coração em Jesus e confessá-lo com a sua boca que Jesus é o Senhor. Surge um grande movimento de avivamento. E esse avivamento que nasce ali em Jerusalém, ele chega até mim, até nós, e nós estamos debaixo deste movimento até hoje. Ele só se multiplicou mais e mais por causa da glória, da presença desse Espírito no meio da sua igreja. Amém, queridos? Um movimento do Espírito, poderoso e irresistível, faz com que a sua igreja esteja hoje na terra em movimento daqui aos confins. É o que estamos vendo na Relevance. A presença de Deus permanente e a forma como nos relacionamos com Ele diariamente, como seus discípulos, determina muito do que podemos conhecer de Deus, sentir de Deus, experimentar de Deus e vivenciar do seu poder e da sua glória na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa liderança, na nossa igreja. É aquilo que Deus tem nos confiado. Mas preste atenção aqui. Todos nós sabemos e reconhecemos que embora Deus habite em nós, embora o Espírito esteja no meio da igreja, nem sempre percebemos a igreja cheia da sua glória. Nem sempre nos percebemos cheios desta glória. Nem sempre notamos a glória do Senhor cobrindo a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, a nossa vida, os nossos relacionamentos. Por outro lado, querido, quantas vezes nós percebemos que no nosso andar com Ele, à medida que a nossa comunhão vai se aprofundando e se estreitando, nossa obediência vai acontecendo. Deus vai nos proporcionando experiências extraordinárias, não apenas com a sua presença, mas com a manifestação da sua glória em nós e entre nós. Ou seja, encontros divinos vão acontecendo. Presença, fale comigo, presença e manifestação da sua presença começam a acontecer no nosso meio. Então temos curas, temos milagres, temos restauração de famílias, temos libertação acontecendo, temos um movimento de multiplicação de discípulos, tendo um movimento de multiplicação de igreja, porque a glória do Senhor no meio da igreja está produzindo algo além da sua presença. Algo que eu não posso produzir, algo que você não pode produzir, algo que não podemos produzir. Quando nós chegamos em Porto Alegre, saindo da PIB de Curitiba, no tempo que a PIB de Curitiba, naquele tempo, tinha 3.200 membros, mais ou menos. Eu lembro que fomos chamados, eu e Marta, como disse, estávamos indo para a África e Deus movimenta tudo para a gente, para o Rio Grande do Sul. Uma história muito clara de como Deus foi impulsionando a gente para aquela obediência e nós fomos. Chegamos lá em Porto Alegre, me lembro de duas palavras que eu e Martinha recebemos. A palavra foi assim: para não sairmos de Curitiba, porque nós estávamos numa das igrejas mais relevantes do Brasil, de fato, éramos pastores de jovens ali. Naquele tempo, havia poucos pastores de jovens no Brasil, então era um tempo onde eu e Martinha tínhamos nos envolvido no Brasil muito dentro das conferências nacionais de jovens. E Deus, então, nos chama para Porto Alegre. Eu lembro que duas palavras recebemos foi: olha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul é cemitério de pastores. Não vão. Não acontece nada lá no Rio Grande do Sul. Nós vivemos uma grande crise, eram dois homens para nós importantes de Deus. Mas à medida que nós somos a presença do Pai,
naquele encontro divino, Deus começa não só a falar conosco, mas começa a nos dar revelação. Revelação. Uma madrugada, mais precisamente 9 de janeiro de 2001, o Senhor nos dá uma revelação do que Ele iria fazer no Rio Grande do Sul. E Ele diz, então vocês vão sair com alegria. E vocês vão sair em paz, debaixo da minha autoridade. Os montes outeiros clamarão diante de vocês. No lugar do espinheiro vai crescer cipreste. No lugar de roseiras bravas a murta. Para a glória do meu nome, um sinal eterno que nunca mais vai se apagar. E aquela revelação nos toma. Nós dissemos sim para Deus e fomos para o Rio Grande do Sul. E queridos, os primeiros 7 anos do Rio Grande do Sul foi um deserto. Fizemos as malas para ir embora praticamente 3 vezes, 2 mais precisamente. Havia uma guerra que era assim, intensa. Mas no meio daquilo, queridos, uma voz que dizia, não se movam daí. Vocês estão debaixo da nuvem. Há uma ordem, uma direção. Pastor, que você está aqui, preste atenção. Não se move de onde você está. Se Deus te mandou estar nesse lugar, por mais difícil que esteja, mantenha-se aí. Deus está sobre você. Você está debaixo de uma palavra, de uma revelação. E nós fomos vendo Deus fazer algo. Mas foram 7 anos, né, Martim? Parece que não fluía nada, não fluía nada. Mas com o tempo Deus foi mostrando, eu estou fazendo algo para dentro, meu filho, que é invisível. Porque para durar para sempre eu preciso construir com raízes profundas na minha palavra e no meu espírito. E pessoas foram se convertendo, obrigado. Pessoas foram aos pouquinhos, novas gerações se convertendo. E nós fomos vendo os milagres acontecerem. E aquela palavra foi se cumprindo aos poucos. A nossa igreja, queridos, tinha 60 anos de idade e 48 pessoas. A igreja não rompia, não passava. Finalmente a gente passou de 100 membros. Para você entender a história do Rio Grande do Sul, ainda é um campo missionário. Nós temos uma realidade, 78% das igrejas com menos de 100 pessoas ainda. E nós, quando rompemos 100 membros, louvamos, glorificamos. Era aquela coisa, cada conversão, cada batismo, uma celebração. E Deus foi fazendo. E o milagre foi acontecendo no meio de encontros, no meio de manifestações, encontros que podem ser, querido, ao redor de uma mesa, encontros que podem ser dentro de um café, encontros que acontecem na casa, encontros que acontecem num ambiente coletivo como esse. Me lembro de uma das manifestações que nós vivemos, que foi um sinal importante de Deus para mim, quando num café da manhã de discipulado às 6 da manhã, num posto de gasolina, não é? Quando termina aquele momento com o empresário, eu vou para o prédio da igreja, e quando eu chego lá no prédio, eu recebo, na verdade eu recebo um papel, na hora que estou saindo daquele café, daquela loja de conveniência, e o papel dizia assim, olha, você é pastor? Se for, pode ligar neste número. E eu liguei, e quando eu liguei, a pessoa falou, olha, eu sou babalorixá da Umbanda, e eu preciso me encontrar com você. Você é pastor? Eu falei, sou pastor. Então eu saí dali, fui de novo para o posto às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, me encontrei com ele. Quando eu chego lá, ele senta e ele diz assim para mim, eu sou fulano de tal, eu sou babalorixá da Umbanda. Hoje de manhã eu estive aqui, eu quero te contar uma história. Você estava sentado naquele lugar com outro homem. E quando eu cheguei para abastecer, há 2 anos que eu abasteço aqui. E eu digo, eu vou descer para tomar um café nesse posto, porque era um posto muito bonito, muito charmoso, foi todo restaurado. Ele queria descer e ele nunca conseguia passar com o tempo. Naquele dia, ele para abastecer e uma voz diz para ele assim, desce porque o que você está procurando está aí dentro. E quando ele desceu, eu estava conversando com aquele homem, e à medida que a gente conversava, ele pegou o celular e ele disse, ele me contando essa história. Eu não ouvia o que você falava num tom sempre assim, mas de repente saiu um tampão, e eu ouvi o que você estava falando. E ele abre o celular e ele diz para mim, você disse isso. Mas eu não ouvi mais, o tampão voltou, continuou, daqui a pouco o tampão saiu de novo, eu ouvi mais essa frase. Ele leu a frase que ele anotou no celular, depois ele disse, eu não ouvia nada demais, o tampão fechou os meus ouvidos. No final, eu ouvi esta frase, e aí ele me lê as 3 frases, ele diz, pastor, era tudo que eu estava buscando na minha vida. E ele disse, a voz me disse que o que eu estou buscando, você vai me entregar. O que é que você tem para me entregar? E naquele dia, aquele babalorixá,
ouve o evangelho, se converte, vive uma experiência de transformação tremenda. E Deus está dizendo para mim, não, aqui não é cemitério de pastor, aqui é ambiente de libertação. Se a minha glória estiver aqui, vai acontecer coisas extraordinárias que você nunca imaginou, Tessio. E assim tem sido essa igreja que se movimentou. Nós rompemos os 500, os 1.000, os 2.000, chegamos a 3.200 membros agora. A igreja tem se espalhado em vários lugares. E Deus tem dito, isso é a minha glória, meu filho. Isso é a minha glória. Então eu quero te convidar, querido, a observar que não é só a presença, é a glória dele. Então o texto vai me ensinar aqui dizendo o seguinte, olha só, como esse processo de discipulado e glória de Deus. Primeiro, a presença de Deus define a glória de Deus. Fala comigo, a presença de Deus define a glória de Deus. O texto diz, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês, coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Então, Deus é quem está discipulando o povo. Então Deus chama Moisés e diz, Moisés, vou ensinar como é o processo. Tá? Como é que esse povo vai abençoar todas as nações da terra? Tudo tem que começar pela minha presença. Coloca primeiro a arca. Primeiro a arca da aliança. Primeiro isso. Por quê? Porque toda a glória, a definição da manifestação da minha glória, vai passar pela minha presença. Se eu não estiver presente, não tem glória. Tem glória humana, querido. Tem poder humano. Mas o que Deus quer é que todo poder humano na vida da igreja caia por terra e apenas a glória dele se manifeste. Não tem mais nada a ver comigo e você. Então Deus vai discipular o povo dizendo o seguinte, coloca a arca no meio. Agora você sabe que aqui tem um simbolismo tremendo. Por que tudo começa pela arca? Por quê, queridos? Porque a arca tinha 3 coisas lá dentro. Você lembra o que tinha lá dentro? Fala comigo, tinha lei, tinha o maná, e tinha a vara de Arão. Essas 3 coisas simbolizavam o que Deus queria dizer para o povo. Se vocês me colocarem primeiro, vocês verão a minha glória. Por quê? Porque eu vou me manifestar primeiro com a minha instrução. Lei é instrução, amém? O povo não poderia seguir em frente para abençoar as nações da terra sem instrução. Meu amado, deixa eu te dizer, a palavra é a instrução. Está aí, está tudo para nós, amém? Deus estava dizendo, você não vai abençoar as nações sem a revelação. Sem a minha instrução, sem o meu conselho. Mas não é só isso. Eu estou levantando vocês para ser uma nação, igreja, que vai abençoar de São Paulo, relevância aos confins da terra, através da instrução, mas através da provisão. Eu sou o Deus que vou prover vocês. Não é? Os desafios serão postos diante de vocês, vocês terão que avançar em fé, mas vocês vão olhar para a conta e vocês vão dizer, mas não tem Deus. Mas não é sobre ter dinheiro, é sobre ter a minha presença. O que Deus estava dizendo para o povo é o seguinte, a minha presença é que fará vocês chegarem no cumprimento da missão. Então eu vou prover, o maná era esse simbolismo. Era isso que significava. Deus estava dizendo, não vai faltar nada, querido. Não vai. Olha para a tua casa, meu querido, agora. Não é no banco que você vai prover. É em Deus que vai prover. Ele não é a provedor, ele é a própria provisão. Ele é o maná que desceu do céu. Então Deus estava ensinando isso para o povo, mas lá também estava a vara de Arão, que era sinal de milagre. Deus está dizendo, vocês vão estar diante de situações que vocês não poderão seguir em frente se não houver uma interferência, uma intervenção da minha glória e da minha presença. Então, querido, o que Deus estava ensinando para o povo aqui é que instrução, provisão e milagre estariam disponíveis para um povo que convidasse Deus para estar em primeiro lugar na sua vida. E a pergunta hoje para você é, qual tem sido o lugar da arca na tua vida? Onde Deus está, Ele é o centro. Tudo começa pela presença. Fale comigo, tudo começa pela presença de Deus. Em segundo lugar, a presença define a sua glória. Mas em segundo lugar, o texto vai me ensinar que Deus, quando chega, preste atenção, e Ele é colocado em primeiro lugar, Ele também coloca as pessoas e as coisas em ordem. Fale comigo, quando Deus chega, Deus coloca as coisas e as pessoas no lugar. Olha para o texto, que interessante.
os detalhes, porque aqui o segundo princípio é que a organização reflete a glória de Deus. Fale comigo, a organização reflete a glória de Deus. Incríveis os detalhes das ordens de Deus na organização do tabernáculo. Cada coisa e pessoa deveria estar no seu devido lugar para cumprir a sua função. Versículo 4 diz assim: traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o tabernáculo e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Olha que coisa mais tremenda, os detalhes de Deus, porque quando Deus é chamado para estar no centro, Ele começa a colocar tudo na sua ordem e todas as pessoas no seu lugar. Sabe o que eu creio? Que uma organização, preste atenção, uma organização, uma instituição que não tem Cristo, mas você chega lá e ela é toda organizada, aquilo reflete a glória de Deus. As pessoas talvez nem saibam. Olha para a criação, olha para a natureza. Tudo está ordenado. Por quê? Porque o texto bíblico diz que Deus queria revelar a sua glória pela criação. Então uma igreja organizada, presta atenção, uma família organizada, marido cumprindo o seu papel, esposa cumprindo o seu papel, filhos cumprindo o seu papel, revelam a glória de Deus. Uma casa, uma família, uma liderança, uma equipe, uma igreja organizada, um prédio que manifesta a presença de Deus, que convida Deus a manifestar-se. Quando ele é organizado, como nós chegamos aqui, cada coisa tem o seu lugar, pessoas cumprindo sua função. Eu cheguei, já me pegaram ali, né? O pastor marcou a hora para me pegar, com a Martinha, trouxe para cá. Alguém chamou, olhou, olha, o microfone vai ser entregue assim, para o fulano de tal, essas são as pessoas. Tal. Gente, tudo isso manifesta a glória de Deus, porque a organização reflete Deus. Reflete a glória de Deus. Agora você já viu chegar num lugar bagunçado? Qual é a sensação? E nós temos aprendido isso como Monte Serra. Nós temos clamado a Deus por isso, tentando organizar as coisas. Queridos, 1 Timóteo capítulo 3 vai dizer para nós pastores que nós precisamos governar primeiro bem aonde? A nossa casa. Olha a importância para Deus da organização. Pastor, primeiro você organiza a tua casa, depois você organiza a igreja. Porque Deus está dizendo que nós não podemos liderar de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, queridos, esse texto é muito importante. O convite de Deus para você hoje aqui nessa manhã é: Deus, eu sei que tu estás em mim. Eu sei que tu habitas em mim, mas eu quero a glória da tua presença manifesta na minha casa, na minha vida, na minha família. Então Deus está dizendo para ti o seguinte: meu filho, vamos organizar as coisas? Vamos lá? Vamos organizar as finanças? Vamos organizar, querido, a agenda? Vamos organizar a visão? Vamos organizar o pastoreio? Vamos organizar o grupo discipulado? Vamos organizar o teu casamento? Vamos organizar a tua vida, querido. Por quê? Porque eu quero derramar e manifestar minha glória na tua vida, mas passa pela organização. Você precisa deixar eu tocar nessas coisas. Você precisa, não é? A Bíblia diz isso, né? Em Efésios 4,16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Observe, ele está falando de uma organização. Aí cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o discipulado de Deus com o seu povo estava passando por definir algumas coisas importantes. Ele estava dizendo assim: eu quero ensinar sobre a minha presença, mas eu quero ensinar sobre a glória da minha presença. E eu quero que vocês vivam debaixo da manifestação da minha glória. Então, primeiro, começa pela minha presença, porque isso vai definir a minha glória. Segundo, organiza, porque isso vai refletir a minha glória. Mas olha para o texto, em terceiro lugar, ele vai dizer que a consagração atrai a glória de Deus. Porque versículo 9 em diante, Deus começa a falar para Moisés: Moisés, agora eu vou te ensinar, vou te discipular sobre a importância de consagrar, de separar tudo para a minha glória. E ele diz: você vai ungir com o óleo da unção o tabernáculo, tudo que nele há.
consagre-o e com ele tudo que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagra. Traga Arão e seus filhos a entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Depois vista Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Então o texto vai falar de quê? O texto vai falar de consagração de utensílios, consagração dos ministros, dos sacerdotes e consagração da família. Então o ministério de discipulado, cheio da glória de Deus, passa pela consagração da nossa vida, passa pela consagração daquilo que está nas nossas mãos, passa pela consagração dos teus bens, passa pela consagração do teu casamento, passa pela consagração do ministério, das ferramentas que você vai aplicar nesse ministério, dos recursos e, sobretudo, querido, da nossa casa. Da nossa casa. E aí a pergunta é, pastor, qual é o impacto disso na minha história? O que esse texto quer me revelar, queridos, é que entre a presença e a manifestação da presença de Deus, a sua glória sobre nós, é impossível isso acontecer sem a consagração. E consagração é a entrega exclusiva a alguém ou a alguma coisa. É a dedicação, é a separação para. Deus está dizendo para esta igreja, para essa comunidade, para você, eu quero manifestar a glória da minha presença na tua casa, na tua vida, na tua família, no ministério, nessa visão da expansão. Eu quero, mas presta atenção, você vai ter que consagrar tudo. Que tal começar a refletir sobre o teu tempo? Como é que você está dedicado a ele? Quanto tempo você está gastando nas redes sociais? Quanto tempo você está gastando, não é, em coisas que podem estar te impedindo de viver da presença e desfrutar da glória? Queridos, o que Deus está falando hoje é que Ele não quer uma parte. Isso foi ministrado ontem e hoje. Ele quer o quê? Tudo, tudo, tudo. Nós estamos como igreja vivendo um momento lá de expansão. E nesse momento de expansão, Deus nos mandou dar um passo gigantesco para a compra de um terreno. E nós demos esse passo em fé. Foi uma das negociações mais absurdas que aconteceram do ponto de vista humano, porque fazer uma proposta sem dinheiro, não existe lógica para isso. E nós fomos, porque Deus mandou a gente ir. E queridos, quando nós fizemos esse passo, Deus estava trabalhando no nosso coração e está trabalhando. Está trabalhando, porque nós estamos diante de um gigante enorme. Mas debaixo de uma palavra nós fizemos isso em unidade. Mas os recursos financeiros nossos para essa compra, elas estão totalmente fora. Nós estamos falando de uma negociação que ela é muito além do que nossa capacidade financeira tem. Daquilo que está no banco, daquilo que está nas nossas mãos. Mas Deus nos mandou fazer e nós fizemos. E 6 dias depois de nós termos feito, e de fato nós fizemos, a proposta foi absurda, porque nós chegamos, era 27 milhões e 600 e 900, nós propomos 15 milhões, e dos 15 milhões nós dissemos, nós não temos nenhum real, mas não queremos comprar à vista. Então você imagina um absurdo, como é que você vai fazer uma proposta de 27.900 para 15, e você diz, o 15 é à vista, mas eu não tenho nenhum real dos 15. Então nós negociamos lá da seguinte maneira, nós vamos dar os 5 milhões em 60 dias, e os 10 milhões em 5 vezes de 2 milhões. Mas nós estamos negociando há 5 meses isso aqui, e desde o primeiro encontro nós estamos dizendo que não tem nenhum real, ainda não tem. E eles foram lá, e voltaram, e a CEO falou para nós assim, nós nunca fizemos uma negociação dessa maneira, nunca. Mas a gente não sabe nem explicar porque falaram, porque que a gente está sentindo desde o primeiro momento que esse terreno seria para a igreja. E 6 dias se passaram, 6 dias, daquele momento do acordo,
E eu estava orando naquela madrugada, amanhecendo o dia, no meu tempo de oração, orando por muita coisa. E quando chegou nesse ponto, eu falei para Deus, Deus, que hoje alguém me ligue dizendo que quer fazer uma oferta. Só uma pessoa, Pai. E não é sobre o tamanho da oferta, Pai. É só uma pessoa, porque sabe aquele momento que você fez tudo com fé, mas parece que começa a vacilar a tua fé? E eu disse, Senhor, meu coração precisa disso. Eu preciso manter o meu foco naquilo que o Senhor falou. Eu creio, nós estamos debaixo de uma direção. 6 dias depois, parece que Deus contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa ligação. Não é? E aí, 11 da manhã, uma família ligou querendo uma reunião aquele dia, e eu só tinha um horário no final da tarde e fui. E quando chegamos lá, fui eu com parte da equipe da nossa liderança. Essa família tinha um outro assunto para tratar e introduziram por aquele assunto, mas antes de continuar aquele assunto, eles disseram, olha, na verdade, tem um outro assunto antes. Qual é? Nós queríamos dar uma oferta para o terreno. Gente, eu já comecei a chorar. Eu já comecei a chorar porque não era sobre valor. Era sobre o Espírito estar dizendo assim, eu estou contigo, filho. Eu estou com vocês. Eu estou entre vocês. Vocês me convidaram, vocês me colocaram no centro. Vocês estão debaixo, vocês estão consagrando esse passo. Eu estou nisso. Então eu começo a chorar. Aí o Senhor fala para mim assim, mas pastor, está chorando por quê? É uma coisa boa. Eu falei, você não está entendendo, é que hoje de manhã eu contei para ele, daqui a pouco ele me conta ainda um pouco mais, ele diz, olha, Deus mandou a gente entregar uma oferta de 5 milhões de reais, era exatamente a entrada que nós precisávamos em 60 dias. Aquilo foi tão forte para mim, mas antes desse momento, naquela semana, o Espírito Santo tinha falado comigo e Marta, uma semana antes, porque a gente estava em casa orando, dizendo, Senhor, mas tudo começa pela liderança. Fala comigo, tudo começa pela liderança. E a nossa oração era, Senhor, mas o que é que o Senhor está pedindo de nós? Porque nós vamos consagrar o que o Senhor pediu. Sabe por quê? O princípio, presta atenção. Fala comigo assim, o princípio da consagração é que você separa a sua vida. Fala comigo, eu separo a minha vida e tudo que eu tenho e diga assim, agora é teu. Nada mais me pertence a mim. Aí nós nos tornamos o quê? Maioridomos. É o mordomo maior da casa. Aquilo não é teu, mas aquilo pertence ao Senhor. Então a gente estava em oração e Deus então diz, meu filho, pega o carro de vocês, que é o carro da família, e me consagra. Então Deus nos pede aquele carro de volta e aí a gente vai entendendo o princípio da consagração. Deus estava ensinando no deserto para o povo, dizendo o seguinte, não se apega a nada, porque vocês estão de passagem aqui. Nós temos um destino, igreja, e não é esse aqui. Não é a terra, presta atenção, presta atenção. Quando nós lemos o primeiro versículo aqui desse texto, 1, 2 e 3, diz assim, coloca primeiro a arca e protege-o com o véu. Fala comigo, protege. Sabe o que Deus está dizendo? O seguinte, nada mais importa, o que você vai proteger agora é a minha presença na tua vida. Eu vou te dar carros, eu vou te dar até recursos, eu vou te dar cursos, eu vou te dar treinamento, eu vou te dar família, eu vou te dar isso, vou te dar... Mas presta atenção, você vai proteger algo que ninguém pode tocar. É a arca, é a minha presença. Deixa eu te dizer, Deus não mandou você proteger o teu carro. Deus não mandou você proteger os teus recursos, querido. Deus não mandou você proteger o teu ego. Deus não mandou você proteger os teus sonhos. Deus não. Quando Deus está falando com esta igreja aqui sobre a glória dele, Ele está dizendo, você tem que proteger a minha presença e a minha glória e nada mais. Então quando a gente fala de consagração, é o seguinte, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero a sua vida. O que você quer? Eu quero o tempo teu. O que você quer? Eu quero isso aí que você está gastando tempo demais. Tira isso aí. Eu quero, querido, de você o seu carro, eu quero de você essa oferta, eu quero de você 5 milhões, pega isso aí e me consagra de volta, porque eu te dei inteligência, tempo, capacidade de você produzir riqueza. Nada é teu. Nada é teu. E o que Deus está dizendo é o seguinte, que quando nós consagramos, então a glória começa a ser atraída. Oh Pai,
É como se todas as barreiras fossem saindo do caminho e o próprio Deus diz: agora eu vou me manifestar entre vocês. Mas eu quero dizer para você que tem uma última coisa que esse texto me ensina. Nós estamos aprendendo sobre o discipulado e a glória de Deus. Deus ensinando o povo no deserto sobre a diferença entre presença e manifestação da presença. Ele está dizendo: a minha presença é importante, mas eu não quero estar dentro da tua casa, do teu coração, da tua família, como quem não pode se manifestar. Porque a minha presença vai definir a minha glória. Porque a organização vai refletir a minha glória. Porque a tua consagração e tudo que você tem vai atrair a manifestação da minha glória. Mas sabe o que realmente faz a manifestação acontecer? Está no final do texto, olha comigo. Olha comigo, Deus está levando do presença, ou melhor, da presença para a manifestação. Olha lá, versículos 16 em diante. Olha que coisa profunda. A obediência manifesta a glória de Deus. Fala comigo, é a obediência que vai manifestar a glória de Deus. Versículo 16 em diante diz: Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Toda vez que apareceu como o Senhor tinha ordenado, vamos falar juntos? Pode falar comigo, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas varas e pôs sobre ela tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo. Colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre as tendas do encontro e o altar, encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado. Presta atenção agora. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. O texto reforça duas coisas, presta atenção aqui. Primeiro, obedecer importa muito. Fala comigo, obedecer importa muito. Mas o como... Fala comigo, mas o como importa na obediência. Sabe por quê, queridos? Porque eu posso servir, mas não para a glória de Deus, sim ou não? Eu posso servir por vaidade humana. Eu posso louvar, mas não ter Jesus no centro do louvor. E agora a gente tem que cuidar, até na hora que a gente está louvando assim, porque a galera vem com as câmeras, aí você até muda o jeito. Presta atenção, hein? Cuidado. Porque você pode estar louvando mais a si mesmo do que a Ele. É sério isso. Eu estou dizendo que lá a gente tem isso aqui também. Aí daqui a pouco você se pega fazendo um movimento. Aí o Espírito te considera, o que você está fazendo, cara? Ah, é que a câmera... Você tem que confessar isso, querido. Porque você pode estar louvando e não estar glorificando a Deus. Você pode estar discipulando, mas não para a glória de Deus. Você pode ser generoso, mas esperando reconhecimento. Você pode evangelizar com motivações distorcidas. Ou seja, dessa forma eu até obedeço às instruções dadas por Deus, mas eu tropeço na essência, querido. Na essência. Então Deus está lá no deserto dizendo, Moisés, tem que ser como eu ordenei. Não basta apenas obedecer, tem que ser como eu ordenei. Como eu ordenei. E eu preciso lembrar você do que está acontecendo aqui nesse momento. Deus está lembrando de Refindim.
Deus está lembrando de lá, quando Deus falou assim: ei, Moisés, Arão, chama todos os líderes diante dessa rocha aí e fala com ela. Fala com ela, porque quando você falar, vai jorrar água no meio desse deserto. Este povo que está murmurando vai beber e vai ser saciado. Só que Moisés, que já tinha batido na vara, com a vara, tocado na primeira vez e saído água, e há um estudo científico para isso, presta atenção. Há estudos que isso era possível acontecer. Deus agora estava querendo dizer o seguinte: vou fazer diferente, porque eu quero revelar agora não mais o que a ciência explica. Eu quero revelar no meio do deserto aquilo que a ciência não pode explicar. Você vai falar com a rocha e dessa rocha vai sair água. Mas a Bíblia diz que Moisés, ao invés de fazer isso, ele bate na rocha 2 vezes. E olha só que profundo. Deus faz jorrar água. Mas Deus disse para Moisés assim: por causa da minha santidade, que você me desonrou diante de todo o povo, você e Arão agora não entrarão mais na terra. Ou seja, você não fez como eu mandei. Então a obediência importa? Importa. Mas é o como que faz com que a glória se manifeste. Então, querido, eu quero terminar. A presença de Deus define a glória de Deus. A organização reflete a glória de Deus. A consagração atrai a glória de Deus, mas a obediência manifesta a glória de Deus. Então agora olha para o versículo 34. Então, fale comigo, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O que está acontecendo aqui é que a presença estava lá, amém? Mas agora Deus estava manifestando a sua glória. Então, a gente precisa olhar para isso, para esse advérbio que aparece no português para nós. Porque aqui indica que por todas essas razões, presta atenção, pela presença, pela organização, pela consagração e pela obediência, de repente, fala comigo, de repente, a glória do Senhor se manifestou sobre eles. Uau! Então, tudo começa pela presença. Fale comigo, tudo começa pela presença. Sabe por quê? Porque a presença, quando está, ela organiza. Olha só, ela organiza. Ela separa para si. E ela gera o coração que deseja obedecer como Deus quer. A presença, a presença. E o versículo 35, então, querido, acontece algo para mim que é o ápice desse texto. Está no versículo 35, olha lá. Diz assim, então a nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda do encontro, versículo 34, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés, então, não podia entrar na tenda do encontro. Fale comigo, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Qual é o princípio espiritual? Quando a glória do Senhor enche o tabernáculo, agora no Novo Testamento, quem é o tabernáculo, querido? Fala comigo, nós. Põe a mão no seu peito, nós. Ele está aqui. É Ele que enche esse tabernáculo. Olha só, querido, o que Deus está dizendo com nós, comigo e com você, conosco, melhor dizendo, é que quando você traz a presença, quando você, querido, deixa Deus organizar você e tudo que você tem, quando você entende que Ele quer separar tudo para si, querido, e quando você faz como Ele quer, Ele está dizendo, meu filho, eu vou encher você da minha glória, eu vou encher a sua vida, eu vou encher a sua família, eu vou encher, querido, o seu casamento, eu vou encher a igreja, a sua equipe, a sua liderança, eu vou encher a relevance, eu vou encher de tal maneira, preste atenção, o texto diz que não havia mais lugar para Moisés lá no tabernáculo. Sabe o que quer dizer isso? Não há mais lugar para o teu ego, não há mais lugar para você, para os teus sonhos, para os teus planos, querido. Não há mais, porque a glória de Deus, a glória nos enche. E quando essa glória me enche, meu amado, estou falando, meu sonho, meu carro, meu dinheiro, não existe mais espaço para o meu. Ah, mas eu não queria ir para lá. Eu não quero dar esse... Como assim? Você nunca mais vai conseguir falar meu. Você nunca vai dizer para Deus, Deus, eu não...
Porque a glória te encheu, não tem mais espaço para ti. Como é que termina esse texto? Termina dizendo, querido, que eu não escolho mais. Fala comigo, eu não escolho mais. Eu não dirijo mais. Eu não controlo mais. Eu não conduzo mais. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. E os versículos 36 a 38 diz que então a nuvem se erguia sobre o tabernáculo. Então eles seguiam ou eles ficavam. Seguiam, prosseguiam ou paravam. De dia essa nuvem os cobria. De noite ela se manifestava, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. E aí a gente vê nisso aqui mais o quê? Fale comigo, proteção e direção. Fale comigo, proteção e direção. Então a gente fecha esse texto, sabe como? Que a presença de Deus, fale comigo, a presença de Deus me entrega provisão, instrução, né? Fala milagre, direção e proteção. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você precisa de mais alguma coisa? Por que a gente está buscando fora dele? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a igreja brasileira está correndo atrás do que nunca vai encontrar fora dele. Meu irmão, tudo que eu e você precisamos está manifesto nesse discipulado de Deus com o seu povo, lá no deserto. Eu preciso de instrução todo dia. Você precisa. Eu preciso de milagre todo dia. Eu preciso de provisão todo dia. Eu preciso de direção todo dia. Eu preciso de proteção desse Deus. Só que 4 coisas: presença, organização, consagração e obediência como Ele ordenou. Feche os seus olhos. O que Deus falou com você? O resultado, querido, de tudo isso é que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Nós estamos falando de salvação, de evangelismo, de discipulado, de salvação, de expansão, de multiplicação de casas, de igreja, de discípulos, de líderes, de pastores. Vamos consagrar pastores agora. É tudo que Deus precisa para encher a terra da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu quero orar com pessoas que querem dizer: Senhor, eu quero fazer este caminho. Eu quero. Sai do teu lugar, querido. Deus falou contigo, sai do teu lugar, deixa eu orar com você e com você. Vamos ficar em pé. À medida que nós vamos ser ministrados por essa canção, você sai do seu lugar e você responde ao Espírito Santo aquilo que Ele falou nessa manhã. Já vem, querido, não espera a música, já vem. Deus falou, já sai do teu lugar. Diz: estou consagrando tudo, Pai. Nada mais importa. Fala para Ele: nada mais importa, Espírito Santo. Nada mais importa. Oh, Deus. Fala para Ele: Senhor, eu não quero mais escolher. Fala para Ele, começa a dizer: eu não quero mais dirigir, Senhor. Eu não quero mais, Pai. Eu não quero mais controlar nada, Senhor. Pai, eu só quero a Tua vontade agora. Eu quero declarar, Senhor, que eu quero colocar as coisas no lugar. Mas, querido, você não vai conseguir. Então coloca o Senhor no centro. Coloca Ele em primeiro. É isso que Ele disse para ti hoje. Sou eu que vou organizar você. Sou eu que vou organizar as coisas. Sou eu que vou colocar você no lugar certo. Sou eu que vou voltar a fazer as coisas. Mas coloca primeiro a arca, meu filho. Coloca, querido, porque eu quero te dar instrução. Minha filha, eu quero te instruir. O que Deus hoje está pedindo para você? Talvez seja um relacionamento indevido. Talvez seja uma vida que você esteja vivendo, negociando de forma indevida. Talvez seja um relacionamento imoral. Talvez seja uma entrega financeira. Talvez seja o retorno a servir ao Senhor como antes, porque você foi ferido e machucado. O Senhor está dizendo: você é meu, tudo que você tem é meu. Nunca foi sobre você. É para mim, eu te criei para a minha glória. Toma agora a tua vida, tudo que eu sou e tenho, e me entrega de volta. Eu quero de novo que você consagre. Separe para mim, para a minha glória.
Mas talvez Deus esteja falando coisas com você há tempo e você não esteja obedecendo por medo, por incredulidade, por insegurança. Você precisa hoje dizer: Senhor, eu não vou só te obedecer. Eu vou fazer como o Senhor tem ordenado. O Senhor tem lançado na tua mente ideias, visões, sonhos. Mas você tem tido medo, insegurança. Você não tem crido porque você tem olhado para você. Coloque os seus olhos nele de volta, querido. Toda treva vai sair do teu coração e a luz vai te encher, diz a palavra do Senhor lá no Salmo. É Ele quem vai substituir o teu coração de trevas. Mas você precisa andar em obediência como Ele ordenou. Adore, adore ao Senhor. Adore, adore ao Senhor. Diga isso. Entregue, amado. Você que está aí no auditório, no segundo auditório, querido, faça a tua entrega onde você está. Deus falou ao teu coração. Diga: Pai, tudo que eu sou e tenho, Pai, meu destino por inteiro, tudo é teu, Pai. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu. Fale para Ele: Pai, não tem mais espaço na minha vida. Tira a tua glória, Pai. Meu Senhor, que não fique mais nada de mim, mais nada para mim. Tudo do Senhor e tudo para o Senhor. Declare isso. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Oh, amado Pai, nós fazemos essa declaração, Pai, nessa manhã. Pai, que a glória do Senhor nos encha desta maneira, da mesma forma que o Senhor se manifestou naquele dia sobre Israel, sobre Moisés, de tal maneira que quando ele entra naquele tabernáculo, a tua palavra diz que ele não pode ficar ali. Não há mais espaço para ele, porque a tua glória encheu de tal maneira, Senhor, que só cabia agora o Senhor e a sua vontade. Pai, o que eu oro nesta manhã, Senhor, é que esta oração, esta resolução que está sendo tomada aqui diante da tua presença, ó Pai, onde nós estamos compreendendo que não é apenas saber que tu estás em nós, mas é dizer: Pai, nós ansiamos pela manifestação da tua presença. Nós ansiamos por ser completamente cheios do Senhor. Que a glória do Senhor, ó Deus, se manifeste, ó Deus, pela organização, pela ordem. Coloca as coisas no lugar, Pai. Reordena a vida dessas pessoas. Reordena, Senhor, não apenas as coisas, mas cada um deles dentro do teu propósito, dentro do teu plano. Senhor, nós hoje estamos dizendo: Pai, nós queremos separar tudo que somos e temos. Nossa casa, nossos bens, nossos dons, nossa formação, nossos recursos, nossa família, tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor, tudo ao Senhor. Pai, nós queremos te obedecer como o Senhor tem nos ordenado. E o que nós pedimos, Pai, é que a glória do Senhor nos encha de tal maneira que nada mais de fato importe para nós. E que esta canção que estamos declarando seja uma realidade no nosso hoje, no nosso amanhã e de hoje para sempre, para o louvor,
honra e glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém.